Deus com toda alegria, com a sua voz e com as suas palmas, para a glória de Deus. Tenha sido o pensamento de Thomas e de Mateus, de Daniel e de Tatiana. Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos, pois o teu amor nos libertou, ó Deus. E eu tenho plena convicção que o que eles estão dizendo agora, Senhor, me encha de ti, da tua presença, ó Deus. Quero transbordar do teu amor. Oh, meus irmãos, o que esses nossos irmãos em Cristo fizeram hoje diante de todos os que estão presentes aqui e aqueles que também não puderam estar conosco nessa manhã, é reconhecendo que eles nunca mais serão os mesmos, porque o amor de Deus os encontrou e os libertou tanto do pecado como da consequência do pecado, que é a morte eterna. Aleluia, aleluia. Deixa Jesus reinar em você. Só Ele tem o poder de transformar o seu coração. Em Deus. Em toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma boca só, teu desejo é
O desejo do nosso coração também devia ser esse nessa noite, Senhor. Reina sobre a minha vida, reina sobre o meu casamento, reina sobre o meu namoro, reina sobre o meu trabalho, ó Deus, reina sobre as minhas finanças, reina sobre a minha saúde, sobre a vida dos meus familiares, ó Deus, reina também sobre a vida dos meus filhos, ó Deus, que o Senhor seja tudo em nossa vida, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que dia maravilhoso vivemos hoje, Senhor. Oh, Senhor, em todo momento o Senhor estava aqui, o Senhor estava orando, o Senhor estava honrando por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque essas vidas foram salvas, Senhor. Hoje eles podem dizer que estão em Ti, dependendo de Ti somente, Senhor.
Em poucos dias nós estaremos aqui celebrando a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Quando Deus deu seu único filho para morrer por miseráveis pecadores que éramos nós, mas por amor, o Senhor Jesus se entregou naquela cruz do Calvário. Ele se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz, para que hoje você que está aqui louvando a Deus, você tenha vida e tenha vida em abundância. E nós temos só motivos de sobra para agradecer ao nosso Deus, porque Ele deu o Filho dele, enquanto nós estávamos pensando apenas em nós mesmos. Que bela demonstração de amor, meus irmãos. Nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Olha, Senhor, Canta, igreja. tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Glória a Deus. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Agora que você já sabe, vamos cantar do início. Agora, teus olhos revelam eu. Do comecinho desse louvor. Mas nos ajude, vamos louvar ao nosso Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Oh, meu Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh Senhor, quando tu sondas o nosso coração, ó Deus, o que o Senhor tem encontrado são iniquidades, o que o Senhor tem encontrado são falhas, são pecados. Mas, ó Deus, só tu que sondas o nosso coração, só tu que vai lá olhar no mais íntimo do nosso ser. Tu sabes, ó Deus, que lá no finalzinho, tu sabes que ali se encontra também, ó Deus, a tua imagem, o reflexo de ti, ó Deus, que o Senhor deixou guardado em cada um de nós. É por isso que o teu povo se faz presente aqui, ó Deus,
porque no íntimo do nosso ser existe uma vontade muito maior de estarmos aqui, ó Deus, para Te louvarmos, para Te bendizermos, para reconhecermos diante do mundo que não somos nada sem Ti, ó Deus, que somos totalmente incapacitados, que somos totalmente imerecedores da Tua graça e da Tua misericórdia, mas é por causa do Teu amor, ó Deus, é por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, é por causa da Tua generosidade que almas se entregaram a Ti nessa manhã, é por causa do Teu grande amor, ó Deus, que muitos jovens como Mateus e Thomas, mesmo diante das tentações do mundo, eles disseram: eu prefiro a Ti, ó Deus. Eu não quero mais ser desse mundo. Eu quero andar, ó Deus, nos Teus caminhos. Eu quero, ó Deus, me refugiar nos Teus braços. Eu quero, ó Deus, procurar a paz, não que o mundo prega, mas eu quero encontrar a paz que excede todo o entendimento. Nós não queremos, ó Deus, aqui poderes e majestades, mas nós queremos dizer ao mundo, ó Deus, que nós somos os Seus súditos e que o Senhor, ó Jesus, é o nosso Rei. Por isso, meus irmãos, é que nós cantamos que os olhos de Deus revelam que não somos nada sem Ele, que não somos nada sem a graça e o amor e o perdão e a bondade, a generosidade, a compaixão e o consolo e o sustento dEle. Não somos nada sem Ele, meus irmãos. É por isso que o nosso coração pulsa, é por isso que o nosso coração arde de desejo de dizer que somos dele, que pertencemos a Ele, que amamos somente a Ele, que não importa o que o mundo faz lá fora, o que importa é o que Deus fala através da Sua palavra. É isso que nós reconhecemos aqui diante de Deus e diante dos homens. E diante dos homens. Foi? Feche seus olhos, por favor. E me acompanhe na oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá a paz do Senhor mais uma vez, uma boa noite. Aí vocês podem se assentar depois. Agora é sem máscara. Meus irmãos, essa questão da máscara, como disse lá o novo decreto, os irmãos que não quiserem usar, fiquem à vontade. Os irmãos ou as irmãs que ainda assim prefiram usar máscara, também fiquem à vontade. Não se sintam constrangidos de jeito nenhum. Mas os que se sentirem confiantes, confortáveis, seguros, não precisam ficar de máscara. Nós não somos um povo desobediente, nós obedecemos às leis. Oi? Mas se a lei nos faculta isso, então usa quem quer não usa, e glória a Deus por isso. Essas lágrimas, irmãos, não são lágrimas forçadas. Essas lágrimas não são lágrimas, como o pessoal chama de crocodilo, não. São lágrimas daqueles que reconhecem e que sentem em si como é tão grande o amor de Deus, e como Deus é bom e o seu amor dura para todos sempre. É por isso que a gente não tem vergonha nenhuma de derramar nossas lágrimas diante de Deus. E a gente faz isso porque nós gostamos de Deus, nós amamos o nosso Deus. Quem foi que chegou depois do louvor, gente? Chegou mais alguém? Rejane, uma boa noite.
paz do Senhor. Foi Francisco e Mário já tinham abrido a porta para eles lá. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje à noite nós estamos recebendo, hoje à noite, pela primeira vez, a visita do nosso querido irmão, eu já posso chamá-lo de irmão amigo, porque depois de um dia todinho juntos praticamente, a gente já é como se já se conhecesse longas datas. E o pai de Mateus, Luiz, está aqui conosco hoje à noite, em culto assim, à noite pela primeira vez. E meus irmãos, o que é que nós vamos dizer? Porque Dona Josilene já esteve aqui outra vez, não foi um culto à noite. Mas o que é que foi? Mas para quem não conhece, são os pais de Mateus, estiveram conosco aqui hoje de manhã, viram Mateus morrer nas águas ali. Eu queria deixar ele 5 minutos embaixo d'água, mas já que foi pastor Abílio, ele foi generoso com Mateus. Eu disse a ele, prepara o pulmão, vai ser 5 minutos debaixo d'água. Mas já que foi pastor Abílio, foi rápido, foi papo, teve nem graça. Mas igreja, o que é que nós vamos dizer mais uma vez para o pai e para a mãe de Mateus? Que Deus te abençoe e abundantemente. Essa é a forma, não, Luiz, que nós temos de receber as pessoas que nos visitam, mas também as pessoas que nós gostamos, principalmente quando são familiares de membros daqui da igreja. E tem sido um dia muito bom com a presença de vocês dois aqui. E sempre que quiserem e puderem, as portas dessa igreja sempre estarão abertas para vocês. Meus irmãos, Rejane chegou do plantão hoje, não foi, Rejane? Não teve jeito, nem deu para ver a morte de 4 membros daqui da igreja, não é assim mesmo. Mas tem as filmagens lá, dá para acompanhar depois. E foi uma manhã, segundo Patrícia, está aí, né? Foi o primeiro batismo aqui nessa igreja, né? Não foi da igreja, mas foi na igreja. Porque outros membros dessa igreja, todos já são batizados, graças a Deus. Mas aqui foi a primeira vez. E olha, meus irmãos, 9 anos daqui da igreja. Vamos começar a nos planejar para nós comemorarmos os 10 anos dessa igreja o ano que vem. Não sabemos aonde, nem como, nem quando, nem de que jeito. Mas uma coisa eu espero, que seja melhor do que foi o churrasco de hoje, Daniel. Agora, vou fazer um churrasco vegano, porque senão Daniel e Davidson, rapaz, essa dupla aí é complicado. É complicado. Um cortava carne da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda. Mas graças a Deus, foi um dia muito abençoado, foi um dia muito bacana, meus irmãos. E a mesma alegria que nós tivemos hoje pela manhã, que nós estamos tendo nesse momento, eu queria também que com essa mesma alegria, você fosse também fiel a Deus, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Para os pais de irmão Luiz, irmã Joselene, não se constranjam, por favor. Esse é um momento muito nosso daqui da igreja. Quando nós, membros daqui da igreja, também somos fiéis a Deus através das primícias, através das primeiras coisas que nós recebemos do nosso Deus. Por isso, não se constranjam de jeito nenhum. Irmão Francisco, por favor, você pode passar os envelopes? Muito obrigado. Fonte de vida,
Tá vendo como é bom comer pouca carne e ficar magrinho que eu passo na brecha? Deus abençoe. Tá vendo? Aí eu passo na brechinha ali. Porque eu comi pouca carne hoje. Agora, irmã Dorinha não passava aqui não. Eu não vou mentir que o amortecedor do carro vem empenado hoje. Olha, irmão Luiz, eu não enxergo, mas eu vi irmã Dorinha comer hoje pelo menos uns 5 ou 6 pratos. Foi carne com força. Foi carne com força que ela comeu. Se juntasse a carne todinha que ela comeu, dava mais de um quarto de bode. Eita, pior. E o pior é que ela fala que quem gosta de comer muita carne, porque tem proteína, é fisiculturista, é Vitor. A gente só escutava ela hoje. Eles ainda passam a minha Dorinha lá. Tá um pouquinho nervosa da pílula, menina. Aí quando chega no carro, ela fala, eu estou passando mal. Ah, danada. Não dava tempo nem respirar. Olha, o que tu come de carne uma semana, irmã Dorinha comeu só agora. Mas foi carne, misericórdia. Eu não vou mentir, eu me lembrei daquele momento que o povo de Deus estava caminhando no deserto e Deus mandou aquelas codornizes. Estava igual a irmã Dorinha, carne, que é uma raposa. Uma raposa, você é uma onça. Estenda suas mãos para cá, por favor, meus irmãos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pelos valores que foram trazidos aqui à tua casa, Pai. Obrigado por esses recursos. Que o Senhor venha a multiplicá-los, Pai. Que o Senhor também abra portas para os nossos irmãos que ainda não estão podendo ser dizimistas e ofertantes. Mas para aqueles, ó Deus, que já sentem essa alegria, que o Senhor continue derramando bênçãos sem limites, ó Deus. Para que mais e mais o teu povo possa ser fiel e generoso, Pai. E que também o Senhor me dê sabedoria para poder administrar esses recursos, Pai, conforme a tua vontade. E nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Por favor, abram suas Bíblias no último livro da sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aí, quando você estiver de pé, por favor, quando você encontrar, fique de pé. Se tiver alguém do seu lado que não esteja com Bíblia, compartilhe a sua com ela. Pronto, lá na biblioteca, em cima da mesa lá, tem Bíblia. Se porventura tiver alguém aí sem Bíblia, já pega lá. Apocalipse, capítulo 3. Nosso irmão Davidson vai fazer a leitura do verso 7 até o verso 13. Todos acharam, meus irmãos? Por favor, irmão Davidson. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna de santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode orar para nós mesmos, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi lida, que ela preenche o nosso coração e que o Senhor fale ao nosso espírito, que o Senhor use também, Pai, o anjo da tua igreja, que é o nosso pastor, para que ele possa trazer a mensagem que vem de ti, que vem do teu trono, e que a tua vontade seja derramada sobre tua igreja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos nos aproximando do final da exposição dessas 7 cartas. Hoje nós estamos expondo a penúltima carta, a 6ª carta das 7, a carta escrita à igreja de Filadélfia. Meus irmãos, precisamos ter em mente que quem é que está escrevendo esse livro de Apocalipse? É o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos até o momento. Aquele que, por conta da perseguição do Império Romano, ele foi colocado preso na ilha de Patmos. E foi exatamente nessa ilha de Patmos que Cristo fez ou entregou uma revelação ao apóstolo João. E dentro dessa revelação, agora o Senhor Jesus manda que João, o apóstolo, escreva 7 cartas às 7 igrejas que estavam ali presentes na Ásia Menor, que hoje nós entendemos como sendo a Turquia. E meus irmãos, como eu tenho feito ao longo de todos esses últimos domingos, eu queria apresentar primeiramente o contexto daquela cidade de Filadélfia. Primeiro, meus irmãos, que essa cidade, ela é a mais nova de todas essas que nós já expomos, a cidade de Filadélfia. Ela foi inaugurada, digamos assim, ou ela foi fundada por um homem chamado Átalo II. E ele gostava tanto do irmão dele, que ele acabou dando ou homenageando o seu irmão com o nome dessa cidade. Porque o nome Filadélfia significa amor de irmão. Tanto o rei amava o seu irmão, que quando ele fundou essa cidade, ele disse: o nome dessa cidade vai ser amor de irmão. E é interessante, meus irmãos, que ela foi fundada mais ou menos ali, menos de 200 anos antes de Cristo. E essa cidade, quando ela foi fundada, ela tinha por objetivo, irmã Dorinha e irmã Adelaide, é que ela seria a porta para o Oriente. Quando esse rei Átalos funda essa cidade, ele queria que essa cidade fosse a porta de entrada para a cultura grega, para o helenismo, para a língua grega. É por isso que você vai encontrar nesse texto aqui, Jesus escrevendo, e ele fala tanto de porta. Porque era uma linguagem que aquela igreja conhecia, porque aquela cidade era a porta para o Oriente. Aquela cidade também, meus irmãos, ela, no ano 17 depois de Cristo, ela sofreu um grande terremoto. Ficou praticamente toda ela destruída. E os moradores daquela cidade, eles foram montar as suas tendas do lado de fora da cidade. Porque qual era o medo deles? Era de que as suas casas caíssem sobre suas cabeças. Aquelas grandes construções de pedra, grandes blocos de pedra, poderiam naqueles terremotos cair sobre eles e vindo a matá-los. Então eles construíam ou eles erguiam as suas tendas do lado de fora da cidade. Aí agora faz sentido quando Jesus disse que vai fazer deles coluna no santuário de Deus. Porque coluna é uma coisa mole? Coluna é uma coisa firme. É um bloco firme que não se quebra, ou pelo menos é para não se quebrar. Mas aquela cidade foi reconstruída no ano 90 depois de Cristo
por um imperador romano. E após a reconstrução daquela cidade, esse rei, ele mudou o nome da cidade. E ele passou a chamar aquela cidade de Neo-Cesareia, ou Nova Cidade de César. É por isso também que você vai ver Jesus mandando João escrever que ele vai colocar um novo nome naqueles cristãos, o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o novo nome de Cristo. Todas essas linguagens, eles entendiam perfeitamente, e agora vai fazer sentido para nós, quando nós começarmos a expor essa carta. Então, diante desse contexto, meus irmãos, dessa cidade de Filadélfia, então Jesus agora ordena que João escreva, e ele disse, olha, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. E nós já sabemos que Jesus, todas as vezes que ele se reporta ao anjo da igreja, ele está dizendo a João, olha, esse recado, essa carta, irmãs aparecidas, é endereçada ao pastor da igreja. E ao pastor dessa igreja, sabe quem é que está escrevendo essa carta? O santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre uma porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. Quem é esse Jesus que manda escrever essa carta ao pastor da igreja de Filadélfia? É aquele que é santo e verdadeiro. E eles entendiam também, meus irmãos, porque somente quem é santo? O próprio Deus. E Jesus está dizendo, olha, quem está falando quem está escrevendo essas palavras para vocês, sou eu, o próprio Deus, o único que é não apenas santo, mas ele é santo, santo, santo. Além de santo, ele é também o verdadeiro. E nós entendemos aqui, meus irmãos, como sendo verdadeiro, aquele que não é falso, aquele que é totalmente puro. E as pessoas também entendiam, e nós também entendemos essa linguagem, porque o nosso Deus, ele é santo, e ele é o único e verdadeiro Deus. Jesus também disse, olha, essas palavras também são daquele que tem as chaves de Davi. Todo judeu, meus irmãos, sabe quem é Davi. Nós que também não somos judeus, sabemos quem é Davi. Quem fora Davi? Um grande rei, o maior de todos os reis. Aquele que era a representação aqui na terra de como vai ser o reino dos céus. Porque Davi deveria reinar com justiça, Davi deveria reinar com retidão, Davi deveria reinar com temor a Deus. E quando Jesus fala sobre as chaves de Davi, é porque Jesus está dizendo, assim como Davi tinha autoridade sobre toda Israel, agora Jesus está dizendo, olha, eu tenho autoridade não apenas sobre toda Israel, mas eu tenho autoridade sobre todo o universo. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que tem poder e autoridade para, através da sua palavra, criar todas as coisas. O que Jesus estava dizendo para eles, meus irmãos, e para você e para mim nessa noite, é que Jesus tem todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre a enfermidade, sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre as curas. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tudo é possível para Deus, nada fica impossível para Ele. E Jesus está dizendo, eu tenho tanta autoridade. E sabe, quando nós pensamos em chave, meus irmãos, vocês já viram aquelas personalidades importantes que são convidadas pelo prefeito e eles recebem as chaves da cidade? Vocês já viram isso? Isso acontece muito na prefeitura, Câmara de Vereadores. E quando tem uma pessoa muito importante, ou uma pessoa que não é da cidade, mas que faz muitas coisas pela cidade, aí o prefeito fala, olha, você fez tantas coisas boas por nós, que nós vamos lhe dar as chaves da nossa cidade. Não é que ele passasse a mandar mais do que o prefeito, mas é porque o prefeito estava dando autoridade sobre aquela pessoa que estava recebendo. Estava honrando aquela pessoa. E o que Jesus está dizendo, olha, vocês precisam me honrar, porque eu sou o rei do universo. Eu sou o rei sobre a vida de vocês. Olha, eu tenho um reino,
E nesse reino, entra quem eu quero, porque eu tenho autoridade para isso. E quem eu não quiser, também não vai entrar. Porque as portas que eu abro, ninguém fecha. E as portas que eu fecho, ninguém pode abrir. Quando nós nos deparamos com essa realidade, meus irmãos, nós temos uma dimensão do poder do nosso Senhor Jesus. Porque Ele não é apenas o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, Ele pode fazer o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser e do jeito que Ele quiser. E se Ele disser, você vai entrar no meu reino, não tem como se esconder, não tem para onde fugir, porque se Ele quiser, nós iremos entrar, meus irmãos. Assim como aconteceu com Mateus e Thomas nessa manhã. Eles ganharam o seu ingresso ao reino dos céus, não pelos seus méritos, mas porque Jesus disse, eu estou abrindo a porta para vocês. E vocês vão entrar por essas portas. Então, meus irmãos, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus agora está se apresentando para aquela igreja de Filadélfia. Então, depois que Jesus se apresenta para aquela igreja, ele vai dizer agora, versículo 8, eu conheço as suas obras. E conhecer as suas obras aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com construir coisas ou com derrubar coisas, não. Quando Jesus está dizendo aqui, eu conheço as suas obras, é porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso secreto, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. É diferente, por exemplo, desse conhecer. Eu estava ouvindo uma entrevista uma vez de Ariano Suassuna. Eu acho que todos os irmãos já assistiram aquele filme O Alto da Compadecida. E uma vez uma mulher estava conversando com Ariano Suassuna e ela fez uma pergunta para ele. Ela disse, olha, você é uma pessoa muito importante, Daniel. Certamente você conhece a Disney. Aí Ariano Suassuna disse, a Disney? Lá onde tem o Mickey, o Pateta, o Pato Donald? Aí ele disse, eu nunca fui lá não. E a mulher se espantou, porque um homem tão famoso, tão conhecido, tão inteligente como Ariano Suassuna, não conhecia a Disney. E ele disse, não, eu tenho medo de avião, eu prefiro ficar por aqui, não conheço não. Então, quando Jesus fala, eu conheço as suas obras, não é como aquela mulher que pensava que conhecia Ariano Suassuna pelas obras que ele escrevia, pelo filme lá que foi preparado, foi produzido na TV, não. Quando Jesus diz, eu conheço as suas obras, é porque Ele sonda o nosso coração. Ele sabe aonde estão os nossos pensamentos. Ele sabe o que os nossos olhos estão vendo. Ele sabe o que os nossos ouvidos estão ouvindo. E Ele sabe também o que a nossa boca está falando. E Ele disse, olha, eu conheço as suas obras, e eis que coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Ah, meus irmãos, a linguagem que Jesus está falando para aquela igreja, olha, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei da fidelidade de vocês. Sim, meus irmãos, um detalhe, essa é uma das duas únicas igrejas que só recebem elogios de Cristo Jesus, juntamente com a igreja de Esmirna. São as duas únicas igrejas que só recebem elogios da parte de Cristo. E Ele disse, eu conheço as suas obras, e eu coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Quando Jesus diz isso, ele fala para aquela igreja, eu sei da sua fidelidade, e porque você tem sido fiel a mim, eu estou abrindo uma porta para você, que ninguém pode fechar. Essa mesma autoridade que Jesus fala no versículo 7, que tem as chaves de Davi, e tendo toda a autoridade, Ele pode abrir portas para quem quiser, Ele fecha portas também para quem quiser, mas para aquela igreja que permanecia fiel a Ele, Ele disse, as portas para você estão abertas. Esse mesmo Senhor Jesus, que lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, Jesus disse, eu sou a porta,
e aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. Jesus disse: olha, todo aquele que entra por mim será salvo, assim como aconteceu com Mateus e Thomas, que entraram por essa porta estreita e encontraram salvação, e não apenas salvação, eles agora encontram pastos verdejantes, comida saudável, alimento nutritivo, porque quem está dando isso para eles é Jesus, que tem autoridade para fazer isso. Ele garante a sua salvação, mas Ele também garante, meus irmãos, bênçãos que nós não temos noção da tantas são. Tem uma canção que nós cantamos aqui na igreja: conte as bênçãos, diga quantas são, e verá de uma vez, como é? E verás quantas o Senhor já fez. É mais ou menos assim. Uma a uma, diga de uma vez, há de ver surpreso quantas Deus já fez. Está no quadro ali. Está lá no nosso quadro lá. Está lá na sala. Aqui, aliás, né? Isso. Para aquelas bênçãos recebidas, continuem colocando lá no quadro. Para quando chegar no fim do ano, de novo, nós contarmos as bênçãos desse ano. E quando Jesus está abrindo essa porta para aquela igreja, Ele está dizendo: olha, a salvação sou eu que garanto. Eu abro portas para vocês. E tudo isso, meus irmãos, por causa da fidelidade de vocês. E sabe o que Jesus vai fazer agora? Sabe o que Ele vai dizer? Olha, por conta da fidelidade de vocês, e porque eu conheço vocês, versículo 8 ainda, Ele vai dizer: sei que você tem pouca força. Nós não sabemos, quando eu li esse texto, eu pensei logo na nossa igreja, meus irmãos. Porque quando Jesus fala: eu sei que você tem pouca força, aquela igreja provavelmente era uma igreja pequena. Aquela igreja era formada por colonos que tinham vindo da cidade e da igreja de Pérgamo. Então eram pessoas de pouco poder aquisitivo. Talvez fossem pessoas que não tivessem realmente tanta força física assim como o Vitor tem, assim como o Marinho tem, assim como o Daniel tem, assim como o Mateus tem, assim como os dois Davidsons, assim como o Rosinaldo, que quando vai lixar o carro, ele mesmo levanta, ele mesmo lixa, está tudo certo. Levanta com a mão, lixa com a outra. Eu sei que você tem pouca força, mas, meus irmãos, uma igreja, para ser fiel, ela precisa ser muito grande. Uma igreja, para ser fiel, ela precisa ser muito rica. Uma igreja, para ser fiel, ela precisa estar localizada no melhor bairro de João Pessoa. Uma igreja, para ser fiel, ela precisa ter duas coisas que Jesus fala aqui nesse versículo 8. Sei que você tem pouca força, mas você é fiel porque você guardou a minha palavra. Aquela igreja era fiel porque ela guardava a palavra de Deus, porque ela professava a palavra ou as palavras de Cristo Jesus. Ela vivia conforme a lei de Deus e não conforme a vontade do mundo. Ela não cedia às tentações do mundo. Ela não se subordinava à vontade dos nossos governantes que querem calar a boca, querem colocar uma mordaça na boca dos pregadores para que nós não anunciemos as verdades de Cristo Jesus. Aquela igreja era fiel porque ela não se rendia a essas modinhas que têm sido pregadas nos púlpitos aí fora, de teorias de prosperidade, de coaches, de libertações e tantas outras. Não! Aquela igreja era fiel porque ela vivia conforme a palavra de Deus. Ela era temente à palavra de Deus e ela, mais do que isso, ela obedecia, Rejane, à vontade de Deus e os ensinamentos de Cristo Jesus. Uma igreja fiel é aquela que não apenas guarda a palavra no coração, mas ela obedece essa palavra e ela vive por essa palavra, através dessa palavra, e vive por essa palavra. Mas não apenas isso,
Essa igreja era fiel porque ela guardava a palavra. E no versículo 8 ainda vai dizer: e porque você não negou o meu nome. Quando nós pensamos nessa expressão, não negou o meu nome, tem algum personagem que você lembra da Bíblia que negou o nome de Cristo? Quem? Pedro. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Perguntaram a primeira vez: você é um deles? Ele: não, eu conheço não, nunca nem vi. Perguntaram a segunda vez: ei, eu sei, as suas palavras, o seu jeito de falar denunciam que você é um discípulo dele lá, de Jesus. Ele: não, você está ficando doida. Eu não conheço Jesus não. Perguntaram pela terceira vez: você é ou não é discípulo de Jesus? Ele disse: não conheço. E ele negou a Jesus Cristo. Ele cedeu à pressão externa. Ele cedeu à força que estava sendo assim colocada sobre a vida dele. E ele negou a Jesus Cristo. E meus irmãos, tem muita gente negando a Cristo Jesus. Eu vejo pessoas em trabalho que, quando perguntam: você tem religião? E as pessoas ficam caladas. Aí chega numa reunião da família: você é crente? E a pessoa não diz nada, baixa a cabeça. Aí vai conversar com os amigos: qual é a sua religião? Homem, deixa eu falar. Vamos falar de filme, de futebol, vamos falar de cinema, vamos falar de carro, vamos falar de qualquer outra coisa. Deixa isso falar, isso dá confusão. Tem pessoas que estão negando a Cristo todos os dias. E nós também negamos a Cristo, meus irmãos, quando nós não andamos conforme a vontade dele. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. É tão sério isso, meus irmãos, que Deus é um Deus rico em misericórdia. Deus é um Deus rico em graça, rico em perdão. Mas quem está dizendo isso é Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. A pergunta que eu faço para você: você ainda vai ter coragem de negar a Cristo Jesus? Porque se você fizer isso, fique sabendo que Jesus também vai te negar diante do Pai. Mas aqueles que não negam a Cristo, aqueles que continuam perseverando, aqueles que não cedem às lutas, às batalhas, às dificuldades, às perseguições, porque não nos enganemos, a perseguição que aqueles cristãos ali de Filadélfia sofriam eram muito grandes. Haja vista, meus irmãos, que quem não adorasse a estátua do imperador perdia os seus bens, perdia o seu dinheiro, os seus filhos eram arrancados de casa. Se você não pagasse, ou se você não se dobrasse à adoração ao imperador, você poderia ser expulso da sua casa, você perderia tudo que você tinha, inclusive, você perderia até mesmo a sua vida. Você poderia ser morto. E é por isso que Jesus disse: olha, vocês são fiéis, porque vocês guardam a minha palavra e vocês não negam o meu nome. Mesmo diante de tanta perseguição, aqueles cristãos continuavam dizendo: nós não dobramos os nossos joelhos para o imperador, nós não dobramos os nossos joelhos para o sistema, os nossos joelhos só se dobram para Deus. O próprio Pedro, meus irmãos, depois, quando Jesus teve uma conversa com ele, e quando ele estava preso lá, e os fariseus disseram: olha, para de pregar sobre Jesus, e nós vamos soltar você. E Pedro disse o quê? Se vocês me soltarem, assim que eu botar os pés para fora daqui, eu vou começar a falar de Jesus de novo. Aí eu me lembrei, meus irmãos, do livro que Davidson está lendo, O Peregrino, porque o autor desse livro, John Bunyan, quando ele pregava o Evangelho, ele falava sobre Jesus Cristo, e ele tinha, se eu não me engano, 6 filhos. 6 era Davidson? Acho que era. Era uma quantidade grande de filhos. E dentro desses tinha uma pequenininha que era cega. E então os seus algozes ali, quem mantinha ele preso ali, dizia: olha, a gente solta você para você cuidar da sua filha, mas tem que parar de falar de Jesus Cristo. E ele disse: olha,
na hora que vocês me soltarem, mesmo sentindo muita saudade da minha filhinha, eu vou continuar falando de Jesus Cristo. Ele não negou o nome de Cristo, mesmo estando preso, mesmo sabendo que a sua família o aguardava do lado de fora, porque para ele, a fidelidade dele a Cristo Jesus era algo mais importante que ele tinha na sua vida. E ele não negou o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, e ele escreveu o livro preso. Quando saiu, começou a pregar, foi preso de novo e escreveu o segundo livro, A Peregrina, preso. Porque o mais importante para ele era não negar o nome de Cristo Jesus. Aí quando nós olhamos em Mateus para uma igreja como essa, eu penso numa igreja bacana. Essa daqui, Mateus e Bia, essa dava para ser membro dessa igreja? Vai esperar? Até o finalzinho? Só tem elogios sobre essa igreja. Mas é interessante, meus irmãos, que mesmo essa igreja não tendo elogios, ela não é perfeita. Não existem igrejas perfeitas. Não existem crentes perfeitos. Mesmo aquela igreja tendo muitos elogios, ela não era perfeita. Assim também como a Igreja Cristã Nova Vida do Valentina de Figueiredo é uma igreja que prega a palavra de Cristo Jesus, que não nega o seu nome, mas é evidente que também nós temos nossas falhas. Portanto, meus irmãos, essa perfeição que nós esperamos, nós só alcançaremos um dia, quando estivermos na glória. Aí Jesus agora vai dizer, olha, agora que eu sei de tudo isso, veja o que eu vou fazer por vocês. Versículo 9. Por favor, deixe, versículo 9. Vamos olhar. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de quem? De Satanás. Que se dizem judeus e não são, mas na verdade são mentirosos. Era um pequeno grupo de pessoas, de judeus, que, olha, já não bastasse a perseguição, irmã Josilene, do Império Romano, ainda tinha a perseguição dos judeus em cima desses cristãos. É por isso que Jesus vai dizer, olha, esses aí são as sinagogas de Satanás, isso são adoradores, é do diabo. Porque se eles fossem adoradores de Deus, eles não estavam perseguindo vocês. Olha, na verdade, nem judeus eles são muito mentirosos. Porque eles inventavam mentiras, calúnias, difamações. Eles perseguiam os cristãos ali da cidade, da igreja de Filadélfia. E Jesus disse, sabe o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer com que eles se prostrem diante de vocês. E eles vão reconhecer que eu amo vocês. Meus irmãos, não é o que Jesus está dizendo aqui, não é aquela música tem sabor de mel, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não é que Jesus esteja ensinando ou pregando a vingança, não. Mas é que Jesus estava dizendo que iria honrar aqueles crentes fiéis de Filadélfia. E disse, olha, toda essa perseguição que estão fazendo contra vocês, não se preocupem, porque eles vão ter uma experiência tão bacana, mas tão extraordinária, que todos esses que te perseguem vão saber que eu amo vocês, disse Jesus Cristo àquela igreja. Eu não sei, talvez, meus irmãos, no futuro bem distante ou bem próximo, nós não sabemos. Mas um dia, aqueles que não quiseram se dobrar diante de Cristo, reconhecendo Ele como sendo Senhor e Salvador, todos esses vão reconhecer que por conta da nossa fidelidade, ou por conta da fidelidade do próprio Cristo Jesus, Ele nos amou. E não apenas isso, porque o versículo 10 vai dizer, e visto que você guardou a minha palavra com exortação e com perseverança. Salmo 119, verso 11, o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
E o que aqueles cristãos de Filadélfia estavam fazendo era exatamente isso. Eles guardaram a palavra de Deus no coração deles. E eles estavam permanecendo fiéis a Cristo Jesus. E agora Jesus disse: olha, porque vocês guardaram a minha palavra, agora eu os guardarei diante da hora da provação que está para cair sobre toda a terra. Porque eu irei pôr à prova todos aqueles que habitam nesta terra. O que Jesus está dizendo para aquela igreja, meus irmãos, é que não é que eles não irão passar por dificuldades, não é que eles não irão passar por lutas, por tribulações, mas é que quando eles passarem por aquela luta, quando você e eu estivermos passando pelas tribulações, Jesus disse: eu estarei com vocês. Vocês não estarão sozinhos nessa batalha. Eu estarei com vocês. Eu os protegerei. Eu os guardarei. Não é a ausência de problemas, meus irmãos. Não é a ausência de lutas. Mas é que no meio da luta, nós sabemos que nós temos aquele que luta por nós, que é Cristo Jesus. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 2, vai dizer: olha, e quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não me transbordarão. E quando você andar através do fogo, ele não lhe queimará. E as brasas não lhe farão em chamas. Porque eu estarei com vocês. O que Cristo promete para você e para mim, meus irmãos, não é que nós não iremos passar pelo rio. Nós iremos passar. Mas Ele vai estar pegando na nossa mão e não vai deixar que nós nos afoguemos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Não é que nós não iremos passar pela pandemia, pela Covid. Nós iremos passar, mas Cristo guardou cada um de nós que se encontra aqui. Não é que Jesus tenha criado a vacina ou tenha dado condições para que cientistas criassem a vacina só para os crentes, não. Jesus é tão bondoso e tão misericordioso que a vacina é para todos. Mas isso só demonstra, meus irmãos, que a nós que permanecemos fiéis, estes, Jesus disse: olha, eu vou caminhar com vocês. A doença vai vir, mas na hora da luta, Rejane, eu vou estar com você. A sua oração está chegando ao meu trono. As suas súplicas, os seus clamores, as lágrimas que estão sendo derramadas, todas elas o Espírito Santo está convertendo em intercessões junto ao Deus Pai Todo-Poderoso. Você vai caminhar pelo vale tenebroso, mas Jesus disse: eu sou o teu cajado, sou eu que te fortaleço. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque a minha vara e o meu cajado irão te consolar. Aleluia, Deus. Nós não andamos sozinhos, desgarrados nesse mundo, Francisco e Mari. Nós temos um Pai zeloso e bondoso que está tomando conta de nós, e é por isso que nós podemos dizer que Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, de que Ele é o nosso escudo, Ele é o poder da nossa salvação, Ele é a nossa torre alta, e nós não precisamos temer mal algum. Ele está conosco. Ele está conosco. Pensando nesses dias tão difíceis que nós passamos, meus irmãos, e a tendência nossa, Rosinaldo, é querer se desesperar. E quando falta o dinheiro, Daniel, e a gente coça a cabeça, mas sabe o que Jesus diz para você e para mim nessa noite? Ei, eis que estarei contigo pelos séculos dos séculos. Você não está sozinho. Sabe uma expressão que é muito conhecida por nós? Aquela que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no ano que vem? Vem daqui a 10 anos? Vem quando? Pela manhã. Pela manhã. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nome de Deus é Já. Ele é um Deus que toma conta de nós. Ele é um Deus que sabe das suas aflições, sabe dos seus medos, sabe das suas angústias, sabe das suas lutas e tribulações, das suas batalhas. Os olhos de Deus estão abertos. Tudo está debaixo do controle dele, porque ele tem as chaves de Davi, ele tem toda a autoridade.
Aí nós chegamos agora no verso 11. E sabe o que ele promete para você e para mim? Versículo 11. Eis que voltarei em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ou promessa gloriosa para aquela igreja de Filadélfia, para a ICNV do Valentina, quando Jesus disse: olha, eis que venho em breve, eu estou às portas, eu estou logo voltando. E sabe o que nós deveríamos dizer nessa noite? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não demora não, Pai, que nós estamos aqui esperando, de braços abertos, doidos para estarmos juntos de Ti, doido para dizermos que nós Te amamos, que nós Te louvamos, que nós Te exaltamos. Jesus disse: eis que estou voltando em breve. Retenha o que você tem. E meus irmãos, o que aquela igreja de Filadélfia tinha, e o que nós também temos, é o que foi descrito no texto: que nós guardemos a palavra dele em nossos corações, e que nós não neguemos o nome dele diante do mundo. É isso que precisa estar dentro da nossa mente, do nosso coração, que nós guardemos a palavra de Cristo e que nós também não neguemos o nome dele. Ah, mas pastor, e o casamento que vai ser agora em junho? Case, mas que não seja esse o motivo principal da sua vida. Ah, mas a minha formatura, pastor, vai ser daqui a 2 anos. Se forme, mas tenha em mente que aquilo que nós precisamos reter em nossas vidas não são bens materiais que vão ficar aqui. Porque afinal de contas, caixão tem gaveta, meus irmãos? Até onde eu conheço, antigamente tinha uma expressão que dizia mortalha. Quem é do tempo de mortalha aqui? É só eu? Mas só eu, que ninguém falou nada. O velho aqui sou eu. Mortalha não tem bolsa, caixão não tem gaveta. Então por que nós estamos tão preocupados, meus irmãos, em somente acumular e juntar e ter e possuir, quando Jesus está dizendo: olha, retenha isso que vocês têm, que eu dei para vocês, permaneçam fiéis, guardem a minha palavra e não neguem o meu nome. Porque Jesus está voltando, meus irmãos. Ele está às portas. Daqui a pouco ele está chegando aí e tem gente correndo atrás do vento, procurando aquilo que, conforme o rei Salomão disse, é vaidade, é tudo vaidade. Guarde mesmo é a palavra. Guarde mesmo é a palavra. E finalmente, versículo 12. Jesus agora vai dizer as recompensas daqueles que permanecem fiéis e aquele que é vencedor. Verso 12, Deus, por favor. Só a primeira parte. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Pense naquela cena, aquela porta que Jesus disse que ele abriu e que ninguém pode fechar. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo: olha, sabe a coluna? Se você permanecer fiel, fiel a mim, se você não negar o meu nome, se você permanecer guardando a minha palavra, eu colocarei você como uma coluna no santuário do meu Deus, e ninguém vai arrancar você de lá. Permaneçamos fiéis, meus irmãos. E a promessa que Jesus disse: olha, eu vou colocá-los no santuário do meu Pai, e não tem quem arranque vocês de mim, porque não tem quem tire você das mãos de Deus, porque todo o poder é somente dele, e não há quem possa contra o nosso Deus. Se isso não fosse o suficiente, ele disse: além de colocá-los como uma coluna no santuário do meu Deus, eu também escreverei em você o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus por causa do meu Deus, e eu também colocarei em você o meu novo nome. Aí eu fico pensando aqui, meus irmãos, é Jesus dizendo para você e para mim: olha, eu agora vou selar você, eu agora vou colocar a marca da promessa em você, e todos vão saber que você é meu. O
mundo vai ver que você foi marcado pelo selo de Cristo, pela marca da promessa. E quando você for avistado aí afora, todos vão saber que você tem um dono, porque o nome do seu dono vai estar marcado em você, vai estar selado, cravado, blindado em você. E não tem quem arranque você dos braços de Deus. Mas para isso, é necessário que você permaneça fiel a Deus. Aquela igreja, meus irmãos, recebeu muitos elogios. E eu tenho certeza que nós podemos aplicar todas essas verdades para a ICNV do Valentino de Figueiredo. Porque nós somos sim uma igreja que guarda a palavra, que não nega o nome de Cristo, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações, nós reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que o Senhor é aquele que nos toma pela mão, que o Senhor é aquele em que quando nós clamamos, Ele disse: meu filho, eu estou aqui. O Senhor é aquele Pai bondoso, aquele Pai como Francisco ou como Rosinaldo, que quando Gabriel ou Daniel caem no chão e eles olham para os seus pais, e os pais dizem: venha para cá, meu filho, para os braços de papai, porque papai vai cuidar de você. E quando nós clamamos pelo nome do nosso Pai Celestial, é aquele Pai que nos pega na mão, nos coloca em seus braços, que cuida dos nossos machucados, que sara o sofrimento do nosso coração, é aquele que enxuga as nossas lágrimas, é aquele que nos socorre na noite escura da nossa alma, é aquele que nos consola, é aquele que nos pega e nos diz: calma, meu filho, a minha paz vai trazer tranquilidade ao seu coração. E Jesus complementa essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção. Ei, deixa teus ouvidos abertos, porque essas palavras são vindas da parte de Cristo Jesus. E para finalizar, meus irmãos, sabe algumas lições que nós podemos tirar nessa noite em cima desse texto? Ricardo, você pode fazer um fundo aqui, por favor? Para a gente finalizar isso aqui. Sabe quais as lições que nós podemos tirar nessa noite, meus irmãos? Primeira, quem é a autoridade sobre a sua vida? Quem é que tem reinado sobre a sua vida? Quem é que tem dominado a sua vontade, o seu querer? Às vezes são os patrões, às vezes são os filhos, às vezes quem tem tido autoridade sobre nossas vidas é o dinheiro, é a nossa carreira, são os nossos estudos, a nossa profissão. Mas Jesus está dizendo: olha, quem tem a chave de Davi sou eu. Quem precisa ter autoridade sobre a sua vida sou eu. Sabe uma segunda lição, meus irmãos, nessa noite? Ainda que nós tenhamos, ainda que você tenha pouca força, permaneça fiel a Deus. Guarde a palavra dele. Não negue o nome de Cristo Jesus. Aonde você andar, seja um proclamador do reino de Deus. Seja aquele primeiro que diz: olha, a minha vida, como nós cantamos, a minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. E eu vivo pela palavra dele, e eu guardo as palavras dele em meu coração. Terceira lição, meus irmãos: creia nas promessas de Cristo Jesus. Ele disse: olha, eu amei vocês, portanto descansa o teu coração, porque aqueles que negam o meu nome vão ver, no último instante, ou ao decorrer de toda a sua vida, que eu amo vocês. Vocês não são como ovelhas desgarradas. Vocês têm um Pai zeloso e bondoso que cuida, que zela por vocês. Sabe, meus irmãos, uma outra promessa de Cristo Jesus?
é que ele disse que quando nós estivermos no meio da tempestade, quando o barco da nossa vida, Mari, estiver ali naquele mar turbulento, revoltoso, Jesus está dizendo, olha, ele não vai afundar não. Sabe por quê? Porque no barco da tua vida, eu estou lá com você, eu estou guiando você, e quando aquela tempestade quiser afundar aquele barco, vou ser eu que vou dar ordens ao mar, vai ser eu que vai dar ordens ao vento, e eu vou dizer acalma-te, aquieta-te, e o barco da tua vida vai caminhar por águas serenas, e ainda que esse mar esteja batendo em você, você não vai afundar, porque eu estou contigo. Sou eu o comandante do barco da tua vida. Outra promessa e outra lição. Aguenta firme aí. Aguenta firme. Eu sei que está doendo. Eu sei que o coração ele já nem chora mais. Eu sei que o coração ele sangra. Eu sei que a dor é tão grande, meus irmãos e minhas irmãs, que na hora que você fica sozinho, é quando você se derrama aos pés de Cristo e você coloca diante dele toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todos aqueles pedidos que ainda não foram atendidos. Mas Jesus está dizendo, aguenta firme, Patrícia, aguenta firme, Rejane, aguenta firme, Adelaide, aguenta firme, Marinho, aguenta firme, Cleide. Esse choro, ele vai durar uma noite, ou duas, ou três. Mas olha, eu prometo para vocês que a alegria vai chegar. Eu prometo a vocês que eu vou enxugar as lágrimas dos olhos de vocês. Eu prometo a vocês que esse sofrimento vai ter fim. Se não nessa terra, mas na nova Jerusalém celestial, que nos foi preparada. Essa promessa não falha, meus irmãos. E nós precisamos dar glória a Deus por isso. Uma última lição. Existe uma recompensa para você. Você que permanece fiel. Jesus disse, olha, assim como eu abri a porta para você que ninguém vai fechar, eu também te colocarei como uma coluna no santuário do meu Deus. E olha, não tem quem te arranque de mim, porque fui eu que te escolhi. Fui eu que escrevi o seu nome no livro da vida. Eu te amei tanto que eu dei o meu filho para morrer por você naquela cruz. E eu paguei um preço muito caro por você, que foi o preço do sangue do meu filho, derramado naquela cruz do Calvário. Por isso não tenha medo, ninguém te arranca das minhas mãos. Eu vou colocar em você um novo nome. Aleluia! Vai ser o novo nome de Cristo Jesus, vai ser o nome do Deus, do nosso Deus, e todos vão saber que você não anda desgarrado, que você tem um Pai, que você tem um Deus, que você tem um protetor, que você tem um sustentador, que você tem um libertador. O nome dele é Cristo Jesus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. E Ele está olhando, Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele sabe o desejo do teu coração. Aquele filho, se Deus quiser ir por as mãos sobre ele, ele vai voltar. Aquele marido do coração duro, ele vai dobrar o joelho. Aquele neto que está num lugar longe agora, arrodeado de pessoas que negam o nome de Cristo, se Cristo quiser, Cristo sela ele. Cristo coloca o nome de Deus nele. Se Deus quiser, esse teu coração que tem sangrado tanto, ele vai voltar a sorrir. Porque as promessas de Deus não falham, meus irmãos. Nós servimos a um Deus, Luiz, que tem poder e autoridade sobre céus e terra. Tudo e todos estão debaixo do controle dele. Ele tem as chaves de Davi.
Ele manda no universo. E quando Ele quis, o mundo parou. Quando Ele quis, o mundo voltou a girar. A economia voltou a girar. E porque Ele quis, nessa noite, Mateus reconheceu diante dos seus pais, diante dos seus irmãos na fé, e diante de todos aqueles que verão através daqueles vídeos no canal da nossa igreja, que ele renunciou a esse sistema maligno e perverso. Que Thomas, com os seus 14 anos, demonstrou mais maturidade do que muitos adultos que estão aí fora, às vezes vindo da praia, bêbados, embriagados, brigando com suas esposas, traindo a confiança e o amor de seus filhos. E Thomas disse agora, e ele fez uma confissão, ele disse que quando ele subiu nas águas, quando ele mergulhou e ele subiu nas águas, ele disse, como foi, Thomas? Você sentiu como se Cristo estivesse andando por dentro de você, foi isso? Atravessado você. É o Espírito Santo de Deus selando esse jovem. Oh, meus irmãos, o mundo não conhece isso, mas Cristo revela para aqueles que permanecem fiéis. Mas Cristo demonstra isso para o seu povo, aqueles que estão ali dizendo, ó Deus, será que eu fui esquecido? E Deus disse, calma, meu filho, porque no tempo certo eu vou resolver. Em breve eu estou vindo. E tudo isso que você está passando, isso vai ser mera lembrança. E quando você olhar para trás, você vai dizer, valeu a pena ter permanecido fiel. Valeu a pena ter guardado a palavra do meu Deus. Valeu a pena não ter negado o nome de Cristo Jesus. Porque a recompensa que nos está reservada é muito maior do que qualquer tesouro dessa terra, meus irmãos. Vamos ficar de pé, meus queridos. Enquanto o nosso irmão Davidson vai pegar os elementos da Santa Ceia, eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida. Se você tem permanecido fiel a Deus, mesmo diante de tantas lutas, se você tem permanecido fiel a Deus a ponto de guardar a palavra dele, de não negar o nome dele diante do mundo, lá no trabalho, na escola, na faculdade, no meio dos amigos, se você tem confiado nas promessas de Jesus, como aquele louvor que nós cantamos, firmes nas promessas de Jesus, meu mestre, que você faça uma análise da sua vida, enquanto o nosso irmão vai passando os elementos. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Glória a Deus. Não sou apenas cego, seu amigo me tornei. Te louvo a Deus.
Deus. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Todos receberam os elementos? Ao pegar deste pão, nós lembramos, meus irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi aquele que guardou a palavra, que em nenhum momento negligenciou a palavra de Deus e tampouco negou o nome do Pai. Como nós iremos presenciar através da exposição da palavra do próximo domingo, nós vamos ver que porque Jesus não negou o nome do seu Pai, o nome do seu Deus, ele foi humilhado, foi crucificado, foi morto, porque ele não negou ao seu Deus, e ele permaneceu firme, guardando as palavras que o seu Pai lhe dera, para que ele anunciasse para aquelas pessoas. Por isso, ao comermos deste pão, nós também estamos fazendo isso, trazendo à nossa memória o grande, perfeito e maravilhoso sacrifício de Cristo Jesus. Comamos todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o mundo nunca viu uma demonstração de amor tão grande, Pai, como a o Senhor deu para cada um de nós, quando entregou Cristo para ser espancado, humilhado, para ser solapado naquela cruz do Calvário, Pai. Ao mesmo tempo, quando nós pegamos deste cálice, meus irmãos, nós lembramos que certo dia o Senhor Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aquele cálice estava transbordante da ira de Deus. Mas pela sua obediência, Cristo Jesus disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. E porque Cristo Jesus bebeu daquele cálice amargo, onde a ira de Deus se fazia presente, hoje nós temos o privilégio, meus irmãos, e especialmente nessa noite, Mateus e Thomas, nós temos o privilégio de tomar deste cálice doce e suave, porque Cristo já bebeu todo o amargor da ira de Deus em nosso lugar. Bebamos todos. Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos, porque a tua palavra tem sido pregada, Pai, com fidelidade. O que nós te pedimos, Senhor, é que como o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor nos ajude, Pai, ao sairmos pelas portas dessa igreja, que nós continuemos guardando a tua palavra, ó Deus, em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Que o Senhor também nos ajude, ó Deus, para que nós não apenas não neguemos o teu nome, mas que nós sejamos testemunhas fiéis, ó Deus, que sejamos proclamadores do teu reino, que sejamos aqueles que abrem as nossas bocas para dizer o tamanho do amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que deu o seu Filho para morrer naquela cruz, enquanto nós ainda éramos miseráveis pecadores, quando nós ainda estávamos mergulhados naquele lamaçal de pecados, quando nós estávamos mortos e incapazes de escolhermos o caminho certo, ó Deus. Por isso, o que nós te pedimos é que o Senhor continue sendo por nós, e a marca da promessa que foi colocada sobre cada um de nós aqui faça com que o mundo veja, ó Deus, que nós agora temos um dono, um Pai, que nos selou, que nos marcou, que nos gravou o seu nome em nós.
E é dessa forma, Deus, que nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre toda a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E quinta-feira nós estaremos aqui para mais uma vez honrarmos ao nosso Deus com as nossas vidas, com as nossas vozes, com as nossas palmas, mas principalmente com todo o nosso ser. Uma boa noite a todos.